YB 866. TV Tem. Bom Dia Cidade. Oferecimento Náutico Fronteira. Lugar de gente feliz. Faculdade Católica Paulista. Um lugar, muitos sonhos. Denceruca, você também. Ferreira, a inovação está em nosso DNA. Oi, gente, bom dia. Agora são 7h47. Hora de começarmos mais uma semana aqui no nosso Bom Dia Cidade. Imagens ao vivo de Sorocaba. É hora de sabermos os destaques de hoje. Thaís Andrioli. Piloto de paraglider morre em acidente no fim de semana. Adriano Baracho. O corpo de Valdir Laércio Felício vai ser velado agora pela manhã em Porangaba. Ele sofreu um acidente no sábado aqui em Botucatu, mas o corpo dele só foi encontrado ontem. Uma esperança no combate à dengue. Tem um remédio em fase de testes aqui no nosso interior. Maniele Nogueira. Isso mesmo, Mayara. Sorocaba e Rio Preto estão entre as 5 cidades do Brasil que foram escolhidas para o desenvolvimento deste medicamento. Daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes e contar como está a pesquisa. 20 dias depois do anúncio, sai a linha de crédito a juros zero para o setor da pesca afetado pela poluição no Rio Tietê. André Modesto. O dinheiro já está disponível a partir de hoje, mas os valores autorizados pelo governo geraram insatisfação por parte dos piscicultores. Já já eu trago os detalhes. Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril, e o nosso Bom Dia Cidade já está no ar. Bom dia! Começa daqui a pouco às 8 horas em Porangaba, na região de Tapetininga, o velório do piloto de paraglider que morreu no acidente em Botucatu. Thaís Andrioli, bom dia para você. Que notícia triste, né? Infelizmente, a gente começa a semana com essa notícia triste, né, Mayara? Bom dia a você, bom dia também, boa semana para o pessoal que está nos assistindo. O acidente aconteceu no sábado, mas o corpo só foi encontrado ontem, domingo de manhã. Valdir Felício tinha 61 anos, era morador de Porangaba. Esse acidente aconteceu em Botucatu, por isso eu vou chamar o Adriano Baracho para trazer mais detalhes para a gente também sobre o velório, né, Adriano? Bom dia para você. É isso, Thaís. Bom dia para você, um bom começo de semana para você que está com a gente aqui no BDC, infelizmente com essa tragédia que aconteceu aqui em Botucatu. Esse caso, como você disse, foi registrado no sábado por volta de meio-dia. Testemunhas que estavam no local viram o momento desse acidente que aconteceu em uma região montanhosa daqui da Cuesta Paulista, né, conhecida como Base da Nuvem. As testemunhas viram o momento em que a vítima despencou de uma altura de aproximadamente 70 metros na área de mata e a partir daí acionaram as equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e a Polícia Militar, que também se mobilizaram durante essas buscas. Um trabalho, inclusive, que envolveu uma operação grande, inclusive com o helicóptero Águia da Polícia Militar. A gente tem imagens que mostram o momento desse trabalho que estava sendo feito desde o sábado para localizar o corpo do Valdir Laércio, mas infelizmente foi um trabalho demorado, né, por conta do difícil acesso para localizar, né, uma região montanhosa com muita mata fechada, então esse local onde ele caiu demorou muito a encontrar. Então, somente ontem as equipes conseguiram localizar o corpo do Valdir Laércio Felício, de 61 anos, que é morador de Porangaba. De acordo com testemunhas, ele já era acostumado a voar de paraglider, era um piloto experiente, já tinha essa prática de esportes radicais, mas infelizmente ele sofreu esse acidente e acabou não resistindo a esses ferimentos. A gente lembra ainda que esse trabalho, né, durante todo o fim de semana foi mobilizado aqui em Botucatu. Felizmente conseguiram localizar o corpo, que já foi enviado até a cidade de Porangaba, onde ele é natural. Inclusive agora pela manhã começa o velório dele, começa a partir das 8 horas da manhã no Memorial Cristo Rei e o sepultamento vai ser por volta das 5 horas da tarde no cemitério municipal de Porangaba. O Valdir deixa a esposa, os filhos e também netos, e aqui a gente também deseja nossos sentimentos para a família nesse momento de pesar, viu, Thaís?
Exatamente, Adriana, a gente reforça, né, nos nossos profundos sentimentos aos parentes, aos amigos desse piloto. Obrigada pelas informações, bom trabalho e boa semana para você aí em Botucatu. Olha, outro caso importante nesse fim de semana em Botucatu foi um transplante. Um coração saiu de Sorocaba e foi levado até Botucatu por uma equipe da FAB. O homem que recebeu o coração tem 42 anos, está bem, está sob os cuidados da equipe médica do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu. Maiara, é com você aí no estúdio. Que boa notícia, né, Thaís? Lindo gesto e a gente torce pela recuperação agora desse paciente. Foi uma mobilização grande para fazer esse transporte, porque a partir do momento da comunicação da doação, tudo precisa ser muito rápido. E a gente mostrou no sábado aqui no TN1 para todas as nossas regiões. Uma equipe do Conjunto Hospitalar de Sorocaba foi a responsável por levar o coração do hospital até o aeroporto. Na pista, a gente vai ver, o avião da Força Aérea Brasileira já estava aguardando. Em menos de 3 minutos, o avião decolou para Botucatu, uma viagem que não levou nem meia hora. E uma equipe do Hospital das Clínicas da Unesp também já estava à espera. Depois de carro, eles foram direto para o centro cirúrgico. A cirurgia durou 5 horas. Além do coração, para esse paciente de Botucatu, o fígado foi para uma outra pessoa em São José do Rio Preto. Rins e córneas também ajudaram outras 4 pessoas, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. A doação foi autorizada pela família do Bruno Ricardo Dias, de 22 anos, ele que morreu num acidente de moto em Sorocaba. O corpo dele foi enterrado ontem em Amparo. Uma doação aí, como a gente está vendo, ajudando a vida de 6 pessoas, porque hoje a fila de transplante no Brasil é gigante, tem mais de 60 mil pessoas, por isso, se você quiser ser um doador, você pode manifestar essa sua vontade, inclusive ainda em vida, tá? Pode se cadastrar no site que está aparecendo aqui na tela, olha só, é o enotoriado.org.br, avise sempre a sua família, os seus amigos, porque são eles que depois autorizam a doação dos órgãos. Ainda falando em saúde, Sorocaba está começando a semana com 5.617 casos de dengue. A gente tem mostrado aqui a situação por todo o nosso interior. Rio Preto, por exemplo, com mais de 40 mil casos, situação mais grave em todo o estado. E uma esperança é um remédio contra a dengue, que já está na segunda fase de estudo. Só 5 cidades aqui no país foram selecionadas para participar dessas pesquisas, entre elas Rio Preto e Sorocaba. Maniele Nogueira ao vivo traz as informações para a gente. É uma esperança muito importante. Hoje a gente tem a vacina contra a dengue, não é para todos os públicos, existe uma faixa etária mesmo para quem pode pagar por essa vacina, mas agora tem um remédio aí em fase de estudo, né, Maniele? Bom dia. Isso mesmo, Maiara, bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando a gente. Além do Brasil, outros países estão testando este medicamento, como a Malásia, Singapura, Vietnã, todo mundo, todos os países que têm maior incidência de casos de dengue. E aqui em Sorocaba, somando também com São José do Rio Preto, são pelo menos 17 pacientes que estão participando dessa segunda fase de testes. Nós vamos conversar agora com 2 pesquisadores que está aí de acordo, está junto com esta fase de pesquisas do medicamento contra a dengue, que é o Dr. Martin Antila, ele também que é alergologista. Doutor, bom dia. Primeiramente, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. Quando falamos segunda fase de pesquisas, o que isso significa? Bom dia a todos. A segunda fase, ela é composta por um grupo não muito grande. Por exemplo, nesse estudo serão 108 pacientes avaliados para o tratamento e ver a eficácia e a segurança nessa nova molécula. Perfeito. Isso significa o quê? Que esses pacientes vão ser selecionados, são pacientes que estão com dengue, eles são voluntários? Todos eles são 108 pacientes, serão voluntários acima de 18 anos de idade, teoricamente sem outras comorbidades importantes, para que a gente possa realmente fazer essa avaliação e ver a eficácia e segurança. É um medicamento inovador, porque é um tratamento via oral, mas o que vale a pena ressaltar é que isso, a previsão de uma medicação nova não exclui a necessidade do trabalho com a Aedes aegypti e também com a vacinação para todos os pacientes que tiverem possibilidade. Com certeza. Doutor, esses pacientes que vão participar deste estudo, eles têm que estar com dengue? Sim, é uma dengue aguda, com febre até 48 horas. Então, nós temos aqui 5 centros no Brasil, já foram mencionados, e serão 16 centros no mundo todo.
Doutor, muito obrigada por todas as informações. Bom, aqui em Sorocaba e também em São José do Rio Preto e as outras cidades do país, são 5 cidades, como o doutor muito bem falou, cerca de 100 pacientes. E, Maiara, estamos na fase 2, o doutor estava me explicando que são 4 fases e a previsão para este medicamento chegar aí ao mercado, nas farmácias, nos hospitais, para que ele possa ser usado para o tratamento da dengue, expectativa de que ele chegue em 2027, obviamente vai de acordo com essas fases da pesquisa e como este medicamento vai sendo desenvolvido no corpo humano, quais ajustes que estão necessários, mas uma esperança, mas muito importante a gente ressaltar, não podemos esquecer de olhar o nosso quintal, de cuidar de tudo e de tomar a vacina. O tratamento só em último caso, quando a gente infelizmente pegar aí essa doença. Isso aí, é a ciência mais uma vez ajudando a gente, né, com essa esperança contra a dengue. Muito obrigada, agradeço também ao Dr. Marte. Monielle, bom trabalho. 20 dias depois de prometer ajuda financeira no setor de pesca, que foi afetado, né, pela degradação do rio Tietê aqui no nosso interior, o governo do estado finalmente liberou uma linha de crédito especial. Agora eu quero saber, Kátia Gradella, a notícia é boa? Bom dia para você. Oi, Maiara. Bom dia para você, para o pessoal de casa. Boa semana. A notícia era muito esperada, mas não vai resolver de fato o problema de quem depende do peixe para sustentar a família. Só a Associação de Piscicultores do Estado de São Paulo estima um prejuízo de 11 milhões de reais com a mortandade de 1.000 toneladas de peixes nessas últimas semanas. E com essa linha de crédito, cada produtor vai ter acesso a um empréstimo de 20 mil reais a juros zero. Os pescadores vão ter acesso a um valor bem menor. O André Modesto vai trazer os detalhes ao vivo agora para a gente. Modesto, bom dia para você. Oi, Kátia, bom dia para você e para todos que nos acompanham. Esse dinheiro, 2,5 milhões de reais, sairão do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. Como você disse, destinados então a pescadores artesanais e piscicultores. De acordo então com o governo, os pescadores receberão 5 mil reais e os produtores 20 mil reais a juros zero. E esse dinheiro então estará disponibilizado a partir de hoje. Basta o interessado procurar a Casa de Agricultura mais próxima para aderir então a essa linha de crédito. Mas, de acordo com a categoria, esse dinheiro acaba não cobrindo os custos da produção e muito menos os custos dos prejuízos provocados pela poluição do rio Tietê. De acordo, então, com a Associação, de Piscicultores do Estado de São Paulo, cerca de 11 milhões de prejuízo, com a mortandade de cerca de 1.000 toneladas de tilápias aqui no Noroeste Paulista. Para a gente ter uma noção do peixe produzido no estado de São Paulo, 70% do que é produzido vem daqui do Noroeste Paulista. Somente o município de Zacarias é responsável por 20% desse peixe produzido aqui no estado. Então, um prejuízo muito grande para esses produtores que agora tentam, então, conversar, dialogar com o governo do estado para tentar mais recursos para essa, para a categoria, para tentar aí diminuir esses prejuízos. A gente está vendo aqui nas imagens do João Serantoni em Ubarana, um município atingido por essa mortandade e também pela poluição. A água, ela deu uma melhorada, mas em alguns pontos ainda está verde, viu, Kátia? É isso, Modesto. A gente vem acompanhando. Quando não chove muito, a tendência é que a água melhore um pouco, porque daí a chuva não leva para dentro do rio essa poluição, que ainda precisa ser identificada exatamente de onde vem. A CETESB diz que vem fazendo as fiscalizações, apresenta alguns números, mas a gente ainda fica um pouco sem entender se de fato eles estão conseguindo identificar o que é que está causando essa mortandade de peixes e essa poluição toda. Vamos seguir acompanhando, vamos torcer para que o setor da pesca consiga aí algo melhor, já que essa linha de crédito que foi anunciada parece que não vai ajudar muito nesse momento. Muito obrigada, viu, Modesto? Bom trabalho aí para você. Daqui a pouquinho, você vai ver que um projeto dá auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica em Rio Preto. Imagens ao vivo de Jundiaí agora na sua tela. Hoje a máxima não passa dos 24 graus na cidade. O céu está com bastante nuvens nesse momento. Tem uma pequena chance de chuva para hoje. 8h01. A gente volta já. Se a causa é o meio ambiente, o efeito é a preservação. Se a causa é a educação, o efeito é o conhecimento.
Se a causa é a inclusão, o efeito é a empatia. Para cada doação, existe um efeito. Descubra sua causa e apoie organizações que trabalhem por ela. Acesse paraquemdoar.com.br, a plataforma que une quem quer doar a quem precisa receber. Apoie organizações que trabalhem por ela. Acesse paraquemdoar.com.br, a plataforma que une quem quer doar a quem precisa receber. Promete servir a Deus de todo o teu coração? Sim. 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 O Profissão Repórter visitou penitenciárias de 3 estados do país para saber qual é o poder da religião e a força da fé dentro das cadeias. A gente que fica nessa vida errada aí sai um peso das costas, né? Jesus está em nós. A gente se apega muito com a palavra de Deus. A gente sabe que a gente erra para estar nesse lugar. Vamos ao presídio. Mulher nenhuma tem que estar embaixo do pé de ninguém. Amanhã, depois do BBB. Nesse saquinho azul, o que tem? É a Bíblia. No Profissão Repórter. Voltamos, 8h04. O fim de semana teve apreensão de mais de 1 tonelada de maconha na rodovia Castelo Branco, em Avaré. Os policiais rodoviários decidiram parar um motorista porque o caminhão que ele estava dirigindo vinha na rodovia em zigue-zague. A droga estava escondida numa carga de arroz, olha só, no total 1.323 quilos de maconha, divididos em 119 tijolos. O motorista foi preso em flagrante. Ele contou que pegou a droga no Paraná e levaria até Itapevi, na Grande São Paulo. Mulheres vítimas de violência doméstica podem receber agora uma ajuda para pagar o aluguel lá em Rio Preto. Kátia. Pois é, Maiara, o projeto é da Secretaria Municipal da Mulher e oferece um auxílio de R$500 para essas vítimas conseguirem sair de casa, se separarem dos companheiros, que na grande maioria das vezes são os agressores, e pagar a própria moradia. A Madeline Boer vai trazer informações ao vivo. Madê, como é que essas mulheres podem ter acesso, então, a essa ajuda de custo? Bom dia para você. Oi, Kátia, bom dia para você, bom início de semana a todos que nos acompanham aqui no BDC. Olha, para ter acesso a esse auxílio aluguel, a mulher precisa seguir alguns requisitos. Por exemplo, ela tem que comprovar que está numa situação de vulnerabilidade social, ou seja, que sozinha ela não consegue arcar com todas as despesas, isso inclui o aluguel. Também precisa comprovar a renda familiar antes de separar do agora ex-companheiro, e essa renda precisa ser de até 2 salários mínimos. Também tem que ter e apresentar uma medida protetiva contra o ex. E aí o que é importante deixar bem claro aí para quem está assistindo a gente? Se porventura essa mulher decidir voltar a morar com o agressor ou até retirar a medida protetiva contra ele, ela tem que imediatamente comunicar à Secretaria da Mulher para que esse benefício seja cancelado. Caso ela não faça isso, aí ela pode responder criminalmente, tá bom? Esse projeto virou lei esse ano, esse auxílio aluguel, no valor de R$500, né? E já atendeu até agora, está atendendo, aliás, 40 mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Então é um projeto muito importante porque a gente sabe que muitas mulheres ainda ficam em ciclos de violência, continuam em casa, sendo agredidas psicologicamente ou fisicamente pelos companheiros por serem dependentes financeiramente deles. Então esses R$500 podem ajudar muito. Quem tiver interesse em ter mais informações, deve procurar a Secretaria da Mulher aqui em Rio Preto, que fica na rua Bernardino de Campos, número 4075, na Redentora. O telefone é o 17-3222-2041. A gente espera que muitas mulheres consigam se reerguer, né, Kátia? Exatamente, essa é uma das ajudas, né? Porque, como você disse, essa dependência financeira muitas vezes obriga a mulher a ficar dentro de casa, a permanecer ao lado de uma pessoa que a agride, enfim. Então é aí mais uma tentativa, né, de fazer com que ela quebre esse ciclo de violência. Muito obrigada, viu, Madeline? Bom trabalho para você. O estoque do hemonúcleo do Hospital Amaral Carvalho em Jaú está baixo e a preocupação aumenta porque estão chegando 2 feriados, né, Thaís?
É isso mesmo, Kátia. Normalmente em feriado prolongado, como no próximo fim de semana, agora a gente tem a Páscoa, né? Aumentam os casos de urgência e as doações caem. Os doadores costumam viajar, né? Muitos doadores. Vou chamar a Amanda Sanches, ela está no hemonúcleo do Hospital Amaral Carvalho, em Jaú. Amanda, tem inclusive campanha para atrair os doadores, né? Bom dia para você. Isso mesmo, viu, Thaís? Bom dia para você, bom dia também para você que acompanha aqui o Bom Dia Cidade. É uma campanha organizada pela Prefeitura de Jaú, incentivando essa doação justamente por causa desse feriado prolongado de sexta e segunda-feira, para que os doadores venham e ajudem o estoque. Vou conversar com o Dr. Marcos, que é coordenador aqui do Hemonúcleo Regional de Jaú. Doutor, um bom dia para o senhor. Conta mais para a gente, esse período vocês realmente ficam mais receosos em relação às doações? Um bom dia novamente. Bom dia. Sempre que nós temos um feriado, isso agrava o problema. Nesta fim de semana teremos 2 feriados, dia 18 e dia 21. Portanto, para que a gente possa manter sangue em quantidade e qualidade para atender toda a nossa população, é importante a doação de sangue. Estaremos funcionando até quinta-feira, às 3 da tarde, e no sábado começaremos às 8 até 1 hora da tarde. Nós pedimos que os nossos doadores compareçam para que a gente não tenha risco de faltar sangue para quem precisa, garantindo a segurança transfusional. Quem é que pode doar rapidamente? Todo mundo acima de 16 anos, até 70 não completo, que esteja em condição de saúde adequada. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações e participação ao vivo aqui no nosso Bom Dia Cidade. Inclusive, a gente estava acompanhando aqui uma doação ao vivo de uma pessoa que veio para fazer essa doação, muito importante. O doutor também estava comentando sobre uma preocupação com a doação de plaquetas. Então, se você é aqui da região, é de Jaú, pode fazer essa doação, procure o hemonúcleo. Mesmo que você tenha algum tipo de desconfiança, mas acho que eu não posso, procure orientação. Eles fazem todos os testes, os exames, uma triagem. E se você puder ser um doador, com certeza vai ajudar demais. É um ato de muita solidariedade. Eu volto com você. Amanda, é um ato nobre, né? Se os doadores puderem ir antes do feriado, excelente, né? Tem aí alguns dias antes de Sexta-feira Santa para poder ajudar quem precisa. Obrigada pelos detalhes, bom trabalho para vocês aí em Jaú, tá? Agora a gente fala de Ourinhos, que vai receber hoje a inauguração da Casa da Mulher Paulista, um lugar para acolher as mulheres, com atendimento especializados, com cursos para fortalecer a mulher. Felipe Zampoli tem todos os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Felipe, bom dia para você. Oi, Thaís, muito bom dia para você e para quem está acompanhando o Bom Dia Cidade com a gente nessa segunda-feira. É isso mesmo, a Casa da Mulher aqui na Avenida Getúlio Vargas, 1480, promete ser um centro de atendimento psicológico, profissional e também jurídico. Lembrando que a partir de amanhã, no dia 15, terá alguns cursos do SENAC que serão oferecidos para as mulheres a partir das 8 horas da manhã. Aqui também na Praça Melo Peixoto, aqui em Ourinhos, está sendo oferecido também a carreta da mamografia com 50 atendimentos diários a partir das 8 da manhã até as 5 da tarde, isso de segunda a sexta, e também aos sábados das 8 da manhã ao meio-dia, lembrando, atendimentos de 50 pessoas por dia. Já que a gente está falando de mulher também, é importante a gente contextualizar alguns dados que nós temos aqui do interior de São Paulo de crimes contra as mulheres. O feminicídio, por exemplo, no interior, dados de janeiro de 2024 e fevereiro de 2024 mostram 35 crimes dessa categoria. Já em janeiro de 2025 e fevereiro de 2025 foram 25, então uma queda aí de 28,57%. Porém, já os crimes de lesão corporal cresceram. No mesmo período, em janeiro e fevereiro de 24, foram 6.152 e em 2025, no mesmo período, 6.615, aumento de 7,53%. Em Ourinhos, teve também aumento de casos contra a mulher e crianças, aumento de 16%, o que a gente sabe que justifica a criação de um centro como esse, que atende as mulheres, não é, Maiara? Eu volto com você. Sim, é preciso buscar ajuda, não tem que ter vergonha. Se a mulher, por um acaso, está passando por essa situação, alguém sabe, tem que denunciar o agressor e ajudar essa mulher. Muito obrigada, Felipe, bom trabalho. É hora da previsão do tempo.
A semana começou com o tempo mais nublado em boa parte aqui do nosso interior. Ainda hoje tem instabilidade, pode chover. Vamos dar uma olhadinha nas temperaturas aqui na tela? Olha só, em Jarinu, hoje máxima prevista de 23 graus, fica mais friozinho por lá. Em Salto, máxima de 26. Em Agudos, 28 graus de máxima. Já em Elisiário, 31 de máxima. Vamos lá para fora, a gente começa com imagens ao vivo de Itapetininga, tempo já fechado na cidade, vai ser difícil o sol aparecer. Lá ao fundo da imagem tem uma abertura de sol, mas muitas nuvens agora em Itapetininga, onde deve ventar forte à tarde e à noite. Tem previsão de chuva isolada a qualquer momento. A mínima foi de 16 e a máxima chega aos 25 graus. Agora imagens ao vivo de Rio Preto. Tempo diferente já, semana começando com calor, céu aberto. A mínima foi de 20 graus agora cedo e a máxima chega aos 32. Segunda-feira de sol e possibilidade pequena de pancadas de chuva. Agora Sorocaba, o dia amanheceu com céu bonito, mas agora já está fechando, muita nebulosidade em Sorocaba. Tem previsão de chuva passageira a qualquer momento do dia e à tarde a ventania vai chegar forte na cidade. A temperatura máxima hoje em Sorocaba não passa dos 25 graus. Em Jundiaí, o atendimento a pessoas com bronquiolite aumentou quase 20% em um mês. Bebês e crianças são os que mais sofrem e isso que o outono mal começou, né? Vamos falar sobre esse assunto ao vivo com a Paula Brazão. Muito cuidado nessa época, né, Paula? Bom dia para você. Com certeza, Maiara. Bom dia a você que está aqui com a gente no Bom Dia Cidade. Essa porcentagem é ainda maior entre crianças e bebês, viu? Mais de 30% aqui no Hospital Universitário de Jundiaí. A doutora Estela, que é especialista, vai explicar para a gente. Doutora, a senhora que é pediatra há muitos anos, explica para a gente qual que é o motivo pelo qual essa porcentagem aumenta tanto durante o outono e inverno. Bom dia a todos. Essa porcentagem aumenta gritantemente porque é a época de multiplicação viral, a gente chama de sazonalidade na pediatria. E porque o ar ele fica mais seco, a gente tem menos chuva e o ar seco e frio ele dificulta a fisiologia dos pulmões. Então isso facilita que a criança junte secreção no pulmão e tenha mais infecções, tanto virais quanto bacterianas. Como os pais podem proteger essas crianças? Tem jeito? Olha, inúmeras formas podem minimizar os quadros das crianças. A primeira coisa são os cuidados de higiene, tá? Então, sempre, todos que tiverem contato com criança, lavar muito bem as mãos, criar o hábito de lavar as narinas com soro fisiológico várias e inúmeras vezes por dia. Se precisar, umidificar o ar com inalador ou uma bacia com água quente, se não houver a mesma coisa. Evitar tabagismo, isso é uma das piores coisas que podem acontecer dentro do ambiente domiciliar. Evitar beijo em criança pequena, em bebê. A gente não beija bochecha, a gente não beija mão, porque a criança põe na boca e se contamina. Então, bebê bonitinho, beije o pé, não a mãozinha. E evitar lugares fechados. Shopping, evitar, por mais religiosos que sejamos, evitar lugares fechados. Pode ir à igreja, pode ir igreja não, pode ir em praça e pode ir em parque. Muito obrigada, doutora, por explicar tudo pra gente. Então, tá explicado, né, Maiara? Várias recomendações para os pais seguirem. Volto com você. E a vacinação em dia também ajuda. Valeu, Paula. Bom trabalho para você. Vamos agora mudar de assunto? Hoje começa o Cidade Limpa em Alumínio. É a primeira cidade na região de Sorocaba a receber esse projeto, que é uma parceria da TVTem com as prefeituras. O Antônio Ferreira está lá em Alumínio e vai mostrar pra gente. Está tudo pronto por aí, Antônio? Bom dia. Oi, Maiara, bom dia, bom início de semana para todo mundo que nos acompanha. Olha só, tudo preparado por aqui, os caminhões já estão a postos, já eles vão sair em direção a 5 bairros aqui de Alumínio. Você é da cidade, já se programa aí na sua casa para deixar tudo ali na calçada do lado de fora que você não usa mais. Atenção, quais são esses bairros hoje? Vila Santa Luzia, Vila Industrial, Jardim Alvorada, Vila Paulo Dias e Brasilina. Atenção que pode ser deixado ali do lado de fora. Móveis de um modo geral, sofá,
cama, aqueles eletrodomésticos de grande porte. Deixa ali no cantinho, o pessoal vai passar recolhendo tudo na frente da sua casa até as 4 horas da tarde de hoje. Atenção, o que não pode de jeito nenhum, o pessoal não vai recolher. Eles não vão recolher aqui, ó, material de construção, entulho, roupas de modo geral e até mesmo aquelas baterias. Essa é uma iniciativa importante, é um projeto, né, da TVT em parceria com as prefeituras. Como a Maiara bem disse, hoje a Lumínia é a primeira cidade da nossa região para receber. É importante destacar isso justamente para evitar o avanço da dengue também em toda a nossa região. Quer conferir a programação completa? Acesse o site cidadelimpa.tvtem.com. Lá você tem a programação da semana inteira. Maiara. Aproveita que tem previsão de chuva, já tira antes o que pode ficar com água acumulada para a gente evitar o Aedes aegypti. Valeu, Antônio, bom trabalho para você. Pausa aqui no BDC, a seguir tem o esporte. No Brasileirão, o Mirassol empatou mais uma, agora com o Bahia. 8 horas e 17 minutos, me engasguei, o BDC volta já. Às 8h18, o BDC de volta para falar do festival literário que está movimentando a cidade de Penápolis. São muitas atrações de graça até a quinta-feira e a Adriele Fiorani está lá, ao vivo, para falar com a gente. Dri, qual é a programação de hoje? Bom dia. Oi, Kátia. Bom dia para você e bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, as atrações começam já pela manhã, principalmente aqui na Biblioteca Municipal. Vou pedir para Eduardo Parede mostrar para vocês, porque assim que a gente entra na Biblioteca Municipal, já tem aqui esse cantinho do livro. Qual que é a ideia? A pessoa vira até aqui, traz um livro e faz a troca e leva um para casa para conseguir ler novos livros e também para que novos leitores cheguem até aqui e possam, enfim, explorar esse mundo da literatura. Já também, daqui a pouquinho, às 8h30, vai ter uma contação de história sobre a Casa do Bolinho, que é um conto infanto-juvenil para as crianças, que inclusive já tem algumas aqui, ó, esperando para participar dessa contação de histórias. As crianças estão começando a chegar, já mais turmas. Jaqueline, além dessa programação pela manhã, tem mais pela tarde, né? Certamente, teremos oficinas, teremos um teatro com a Companhia Cambaio e à noite teremos o escritor renomado chamado Domingos Pellegrini, conhecidíssimo, campeão premiadíssimo pelo Prêmio Jabuti, 6 prêmios Jabutis, e ele fará a palestra hoje pra gente no Teatro Municipal às 7 horas da noite. Obrigada, viu, Jaqueline? Além dessa programação de hoje, esse festival vai até o dia 17, com várias atrações, tanto aqui na Biblioteca Municipal, quanto na praça, quanto em teatros municipais. A ideia é realmente difundir aí, fomentar a cultura local. Kátia, tudo de graça. Maravilha. Bom festival literário aí para essa turminha que está atrás de você, esperando aí a atração começar. Obrigada, Adriele. Um beijo. Agora a gente fala de esporte. Começaram as semifinais da 4ª divisão do Campeonato Paulista. Jogos valendo o acesso para a Série A3. E na primeira partida contra o União Barbarense, a AIA de Araçatuba saiu na frente. Venceu a União Barbarense por 3-2 de virada na última sexta-feira, jogando em casa. Lucas Lotto abriu o placar para o União no começo do primeiro tempo. Depois do intervalo, Caio Bahia empatou. Daniel marcou mais um para o União Barbarense. Gustavo empatou de novo e Mateuzinho virou para o Canário. Os times se enfrentam novamente sábado, agora em Santa Bárbara do Oeste. E o Araçatuba tem a vantagem do empate para conseguir o acesso, né? E para a disputa do título da A4. Maiara. Valeu, Kátia. Para o Paulista, a situação também é favorável. O Galo empatou com o Nacional e agora só precisa repetir esse empate no sábado em Jundiaí para conquistar o acesso. Os gols saíram no segundo tempo. Com 2 minutos depois da cobrança de escanteio, a bola foi levantada na área e Gustavo Índio fez 1-0 para o Nacional. Empurrado pela torcida, o Galo de Jundiaí não desistiu. E o artilheiro Christopher, também de cabeça, marcou aos 22 minutos.
Festa da torcida do Paulista, que terá a chance de comemorar o acesso com um novo empate no jogo de volta, sábado que vem, em Jundiaí. E na primeira rodada da Série C, Ituano e Brusque ficaram no 0-0. O Galo estreou 6 dos 7 reforços que trouxe para o Brasileiro. Agora foi só o primeiro passo do Galo na tentativa de voltar para a Série B. Kátia. E pela Série B, Maiara, o Novo Horizontino ganhou do Volta Redonda. A Gabriela Pineda acompanhou o confronto e vai mostrar pra gente. Olá, para você que acompanha o BDC, ótima semana para todo mundo. Tivemos estreia do Novo Horizontino em casa pela Série B do Campeonato Brasileiro e estreia do Humberto Louser no comando da equipe neste sábado. Só que dá para dizer que o Novo Horizontino continua com uma cara parecida, viu? Fez um jogo bem truncado contra o Volta Redonda, conseguiu criar bastante chance, mas fez a mesma coisa de sempre. Teve muita posse de bola, 67% de posse de bola, criou oportunidades, tentou propor o jogo, enquanto o Volta Redonda se esforçava para se defender. Só que o antigo problema do Tigre voltou a aparecer. As chances não eram aproveitadas com eficiência e nisso as equipes acabaram indo para o intervalo sem gols. E aí na segunda etapa, um pênalti mudou tudo. A bola bateu no braço do Fabrício dentro da área, o VAR chamou e o árbitro marcou o pênalti. Robson então cobrou, abriu o placar para o Tigre, que ficou nisso mesmo, porque depois disso não tivemos mais gols na partida. O Novo Horizontino terminou o jogo com 6 finalizações a gol, só que somente um foi revertido. Mas pelo menos o objetivo principal da equipe foi cumprido. Os primeiros 3 pontos da Série B foram alcançados dentro de casa. E Série B do Campeonato Brasileiro é ritmo frenético e agora o Novo Horizontino já se prepara para o próximo confronto, que é nesta quarta-feira contra o Curitiba, fora de casa. De Novo Horizonte, Gabriela Pineda, para o BDC. E o Mirassol foi para Salvador enfrentar o Bahia e vai voltar com um empate em 1-1. O jogo foi ontem pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Gabriel abriu o placar para o Leão e Eric Pulga empatou ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, os dois times balançaram as redes, mas os gols foram anulados por impedimento. Com o resultado, o Mirassol aparece na 16ª colocação. O próximo jogo agora é quarta-feira, em casa, contra o Grêmio. E o SESI Bauru perdeu para o Praia Clube no segundo jogo da série melhor de 3 das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei. Ontem, em Uberlândia, 3 sets a 0 para o time mineiro. Mesmo placar que o Bauru havia vencido o primeiro jogo. Então, agora a decisão de quem passa para a semifinal ficou para o terceiro e último jogo, quinta-feira, em Bauru. Thaís. Obrigada, Kátia. Agora o basquete. Pelo NBB, o Bauru Basquete perdeu em casa para o Flamengo. O Héctor Melato e Marcelo Risso acompanharam a partida e a gente vê agora. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no BDC. No panela de pressão, deu Flamengo para cima do Bauru Basquete. Vitória por 88-84 em um jogo decidido nos últimos segundos. A partida começou parelha, disputada até o meio do primeiro quarto. Depois, os cariocas abriram uma boa vantagem de 11 pontos, mas o Dragão foi atrás e cortou a diferença para apenas 4. No segundo quarto, o Bauru chegou a ficar apenas 1 ponto atrás do placar. No terceiro quarto, a equipe carioca abriu 13 pontos de frente, aproveitando os erros do Dragão. Mas no último quarto, o Bauru comeu a bola, tirou 11 pontos de vantagem do Flamengo e deu toda a pinta de conseguir uma virada histórica. Mas os detalhes favoreceram a equipe carioca, que fechou o jogo com os lances livres de Alexei. O destaque da partida foi o pivô Andrezão, que teve um duplo-duplo, com 23 pontos e 13 rebotes. Héctor Melato, para o Bom Dia Cidade. E antes de encerrar o Bom Dia Cidade dessa segunda-feira, hoje tem cidade aqui no Centro-Oeste Paulista que está fazendo aniversário, é Botucatu, 170 anos. Daqui a pouquinho a festa começa com o tradicional desfile cívico e tem toda uma programação ali na Avenida do Fórum, com feira de artesanato, praça de alimentação. No desfile, cerca de 50 escolas, entidades assistenciais vão participar desse desfile e depois todo mundo vai poder curtir a festa, que vai ter show de Fernando e Sorocaba hoje, às 6 horas da tarde. Então, parabéns a todos os moradores de Botucatu. Maiara, Kátia, boa semana para nós, que seja com boas notícias. Um beijo para vocês, pessoal de casa. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.
Maravilha, Thaís. Um beijo para vocês. Aproveito para mandar parabéns para a cidade de Catanduva, que hoje também comemora 107 anos. Parabéns aos moradores. Beijo, gente. Tem muita gente emendando, então fim de semana tem mais feriado e que beleza. Valeu, meninas. A você, muito obrigada pela companhia. Boa segunda, boa semana e até amanhã. Tchau. Bom Dia Cidade. Oferecimento Náutico Fronteira. Lugar de gente feliz. Faculdade Católica Paulista. Um lugar, muitos sonhos. Denceruca, você também. Ferreira. A inovação está em nosso DNA.